que agradeço. Boa noite a todos. Deixa eu desligar isso aqui. Aqui também, É sempre uma alegria receber uma provocação da Carmen e vir a essa casa poder falar para vocês. Brinquei quando eu cheguei, vocês estão rezando pouco, com pouca fé. Aí estão deixando eu vir direto. Mas agradeço a vocês todos pelo carinho, pela recepção que eu sempre tenho aqui, pelo amor e pelo carinho que recebo de todos. E a gente, como dos pequenos do Cristo, vem falar dele, à luz da doutrina espírita. E hoje a gente vai falar de um tema que particularmente eu sou apaixonado nele. Perdão. O tema hoje é perdão e a necessidade de amar os inimigos. Olha que dupla. Não é mesmo? Não é seminário não, tá, gente? Até que podia ser. É verdade. Hein? Não vai apanhar não. Não vai apanhar não. Eu vou deixar uma pergunta de início, com a reflexão nossa. Por que que a dor é o que nos impulsiona para a evolução nesses dias? Por que a dor é que nos impulsiona à felicidade? Por quê? Mundo de expiações. Já falei aqui da última vez que estive. É um mundo onde nós, espíritos, encarnamos para resgatar débitos diante da lei de Deus. Por que ainda necessitamos de tanta dor, de tanta aflição, rumo à perfeição? Meus queridos irmãos, dias muito especiais esses que nós estamos vivendo. Olha, talvez a gente esteja fazendo parte, neste momento, na história da humanidade, em dias muito, mas muito especiais. Nós estamos hoje encarnados num momento extraordinário. Um momento onde a gente está sendo testado para permanecer neste paraíso chamado Terra. A gente tem falado isso de algum tempo. Acredito que outras pessoas que venham fazer palestras, ou vocês assistindo também nos vídeos, no YouTube, quase todos estão falando, dando a mesma notícia. Essa notícia nos chegou com a doutrina espírita. Se a gente for ver no livro Gênesis, são chegados os tempos, sinais dos tempos, no capítulo 18, a abordagem toda é nessa modificação do mundo terra, de mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Mas a gente sabe também que esse primeiro passo, a gente conclui isso com quase total certeza, iniciou com a presença do Cristo entre nós. Ele disse aos exilados de Capela, que a maioria daqueles que aqui vieram para a terra, para ajudar aqueles que aqui habitavam, ainda povos primitivos, sem muito conhecimento e quase também sem ganho moral. Fora preciso que aquele povo, que não estava de acordo com o desenvolvimento moral do planeta lá em Capela, diz Emmanuel que é bem pertinho, mas olha, é uma distância que a gente não consegue dimensionar. Mas o universo é tão grande que o Emmanuel fala que é bem próximo daqui. Mas a sua luz leva-se 43 anos para a gente poder ver um cisquinho da luz. E a luz viaja só 300 mil quilômetros por segundo. Então é bem longe, né, gente? Mas aquele planeta como a Terra hoje estava modificando, estava passando por uma modificação aonde requer daqueles que permaneceriam ali sentimentos. Não apenas conhecimento, mas antes de tudo sentimentos. Sempre sentimentos nobres, sentimentos de amor, vivência das virtudes que elevam a gente para a felicidade.
E aí Jesus disse para eles: olha, vocês vão ser exilados, terão que sair. Estou convidando para vocês irem aonde eu governo, que é a terra. Ajudar aqueles que lá estão a se progredirem, ser aquela alavanca. E nós estamos aqui hoje. Resultado desse aconchego que foi dado de Jesus a esses espíritos. Inteligentíssimos, mas moralmente ainda de tamanho pequeno. Nós temos obras ainda no planeta, que a nossa ciência ainda é incapaz de explicar, mostrando a inteligência desse povo que aqui habitou. E muitos daqueles que aqui vieram, segundo o Espírito Emmanuel, principalmente aqueles que ficaram na região do Egito, muitos, quase a sua totalidade, conseguiu retornar para o seu paraíso perdido. Porque vieram, não reclamaram, ajudaram de alguma forma, né, com amor, com devoção necessária para adquirir aquilo que lhe restava para retornar ao paraíso. Quando a gente fala paraíso, a gente lembra da história de Moisés, que a gente vê lá na Bíblia, o paraíso perdido. Aquilo tudo ali é simbólico. Mas é justamente essa raça vindo para a Terra. E a Terra hoje está nessa condição de que um dia esse planeta, em capela, cedeu àqueles que aqui viriam. E Jesus falou assim para eles: olha, vão para lá. Se de alguma forma vocês não conseguirem conquistar o caminho de volta, eu pessoalmente irei até vocês para mostrar o caminho. E passaram-se anos, e anos, e anos. O homem então começa a escrever em pergaminhos, e nos primeiros escritos, eles falavam da vinda de um Messias, que iria salvar a todos. Ficou fragmentado no pensamento, na consciência daqueles que receberam a promessa de Jesus. O tempo foi dado, eles entre nós, ou o povo primitivo, eu estou falando nós como se eu estivesse aqui antes primitivo, mas posso ter sido também um dos exilados. E aí para mim é pior, né? Porque se eu tomei pau lá e tive que vir para cá, imagina se eu tomar pau agora e vou ter que voltar para o outro. Eu estou achando que estou repetindo. Mas então, nesse bojo misturado, aqueles que aqui estavam precisando desenvolver e aqueles intelectualmente mais desenvolvidos, entrelaçando conhecimentos e sentimentos mútuos, somos todos nós hoje. E a história se repete. E é preciso que a gente, então, começamos a nos conscientizar de que não pode ser só pela dor que a gente vai caminhar para a felicidade. Nós recebemos Jesus há 2000 anos atrás. Como há pouco foi falado, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Poxa, mas é petulante esse Jesus, né? Vai para a verdade dele? Não. Ele estava apenas sendo verdadeiro para todos nós. Ninguém vai ao Pai se não colocar em prática o que eu estou ensinando a vocês e estou praticando. Estou exemplificando. Jesus não vai vir em pessoa, aquela figura que a gente conhece, vai nos colocar de braços dados e caminhar. Não é assim. Jesus é vivido por cada um de nós quando a gente coloca em prática os seus ensinamentos. É assim que Jesus está nas nossas vidas. Quando ele contou naquela passagem, que é nos contada na passagem do Evangelho, que ele adentrou o barco e adormeceu, e os discípulos então enfrentaram o mar revolto, muitas ventanias, e eles vendo o momento que eles iriam perecer, o barco iria virar e todos morreriam, eles começam a gritar desesperadamente para acordar Jesus. E acham ruim com Jesus: mestre, não está vendo que eu vou morrer? Dá um jeito nisso aí, o quê? Né? E Jesus apazigua, acalma a tempestade. Até quando estarei com vocês? Até quando nós vamos aguardar Jesus estar conosco? Você sabe quem é que estava dormindo no barco? Aquele Jesus que dormia em barco? Qual barco que Jesus dorme? No mar da vida, aonde nós estamos,
o barco da existência de cada um de nós, Jesus dorme ainda em nós? Mas está dormindo em nós, em muitos de nós, tia Sônia. E diante da dificuldade, quando a gente entende que é preciso mudar a nossa forma de pensar, de agir, nosso comportamento, a gente lembra dos ensinamentos de Jesus. E é nesse momento que ele é acordado. Mas ele é acordado dentro de nós. Porque a gente passa a ter a certeza que é preciso mudar o nosso comportamento. E aí acalma as aflições. A cabeça cai no travesseiro tranquila. O sono é harmonioso. A gente sonha, olha que maravilha. Eu não sonhava há quanto tempo. A paz que me permite colocar a cabeça no travesseiro, eu tive a coragem de acordar Jesus que dorme dentro de cada um de nós. Esperando ser vivido. Esperando ser colocado em ação os seus ensinamentos. Que nada mais são do que os lembretes da lei de Deus gravadas em nossas consciências. A lei de Deus está gravada em nossa consciência para ser a diretriz da gente acertar o caminho. Ela é a base que a gente deve usar para acertar no caminho da felicidade. Toda vez que a gente foge de um caminho, a gente sofre as consequências do nosso momento que erramos para sair do caminho da felicidade. E aí a gente é trazido de volta para seguir no caminho. Por quê? Porque existe uma lei gravada em nossas consciências que nós estamos desenvolvendo, lendo cada página devagarinho. Porque nós não temos ainda a força, a coragem e o ânimo necessário para colocar tudo que Jesus falou com a gente em prática. A gente aprende e vai para a prática. Aprende e vai para a prática. Passa a ser a prova do dia a dia. Colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E os passos não são fáceis de dar. Ninguém está dizendo que é fácil, mas que é necessário. E Deus não tem pressa, né, Sandra? Que a gente chegue rápido à perfeição. E nós não daremos saltos de uma hora para outra tornar-se perfeito. Ele é devagarinho. É preciso que se viva experiências. A experienciação tem que acontecer. A gente precisa experimentar até entender que aquilo ali é fácil de se fazer. Então experimenta-se hoje e não deu certo. Aí Deus, não tem problema, volta lá. Experimenta amanhã e não deu certo de novo. Não tem problema, eu não estou com pressa. Você será perfeito um dia. Agora, quando a gente vê que já cansamos de sofrer, a gente então, opa, eu vou acertar no caminho aqui, não quero mais saber de errar. E a gente, quando começa a acertar, a ter esse ganho moral, a gente não perde, gente. Que maravilha. O ladrão não vai roubar, a traça não vai roer. Ferrugem, coitadinho, vai ficar lá, mas não vai conseguir destruir aquele valor que é nosso. Conhecimento e sentimento. As duas asas que vai nos permitir chegar à perfeição. Mas por que ainda a dor é o que nos move? Essa é a prova de que nós ainda estamos teimosos em ceder muito mais para as nossas vaidades, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, e não modificar. E não buscar ser feliz naquilo que se é permitido ser feliz na Terra. A felicidade real não existe aqui, segundo os Espíritos nos informam. Mas aquela felicidade do bem-estar, da paz interior, do equilíbrio que a gente já encontra, isto é muito felicidade. Isso é muita felicidade, não é pouca. Alguém já percebeu como a gente fica depois que faz o bem para alguém? Dá vontade até de chorar, não dá? E chora. E chora. Chora de felicidade porque fez o bem. E nós recebemos tanto bem que a espiritualidade nos oferece. Esta casa é um exemplo disso. Amigos devotados do plano espiritual estão todos aqui conosco agora, nos amparando, auxiliando.
trazendo para nós aquilo que tem de melhor em cada um, na proporção daquilo que já conquistaram. Nós recebemos o bem a todo momento. Precisamos aprender a distribuir também o bem. Muito daquilo que acontece com a gente, Jesus uma certa vez falou que ele é a árvore. E nós somos esses galhos da árvore. E quando essa árvore cai do galho, quando o galho cai da árvore, o que acontece com o galho? Ele seca. E seco ele serve para quê? Para queimar. Toda vez que a gente se afasta de Jesus, toda vez que a gente se afasta daquilo que ele nos ensinou, que ele exemplificou e mostrou que é para o nosso bem, a gente queima. É o calor das dificuldades, das aflições, dos sofrimentos que nos visita. E quando a gente desperta aquele Cristo que dorme em nós e a gente retorna para a árvore, a gente se sente bem porque a vida retorna ao galho que se aproximou da seiva e passa a se alimentar dessa bondade e dessa benesse que vem do Cristo. E a gente vai falar de perdão. Nós só fazendo um preâmbulo mais ou menos que para vocês entenderem. Porque é muito mais difícil falar de perdão ou amar os inimigos, talvez seja difícil para a gente entender essa questão de ser bom e viver o bem. E por que fazer isso? Porque amar os inimigos e perdoar depende dessa certeza em cada um de nós. Nós somos criados simples e ignorantes para ser felizes. E a felicidade só é conquistada com o amor. Não tem como a gente ser feliz sem amar. Sem dedicar ao outro já com amor. Quando a gente retorna ao campo da matéria, o corpo físico, nós somos espíritos imortais, vamos viver num corpo material para fazer o elo entre o corpo material, que é uma matéria muito bruta. Não parece não, mas o nosso corpo físico ele é muito bruto, essa matéria. É necessário, então, que exista uma outra possibilidade do espírito, que hoje está Maurício, manipular, mexer, trabalhar essa máquina de ossos e carnes, que é o perispírito. Então, através dele, a gente movimenta. Então, é um corpo fluídico, onde a gente dá o comando, abrir e fechar a mão, é o espírito que está dando esse comando, e o corpo está obedecendo através desse perispírito. Onde também fica gravado em cada um de nós aqueles pontos de luz e também de não luz, onde está todo o nosso acervo. Mas além disso, a gente traz uma carga de vitalidade em cada um de nós. Que a gente já ouviu falar, muitas vezes vocês talvez, que chama-se o espírito vital. Então, como se fosse uma grande bateria que move um automóvel, ela está carregada e ela vai se perdendo durante um tempo, a carga dela. Mas existem alguns que vêm com maior vitalidade, outros com menor vitalidade. E a gente, quando é pequenininho assim, a gente já escutou falar, hoje a gente não ouve tanto não. Mas antigamente a gente já ouviu falar assim, poxa, mas o fulaninho ali esperto toda a vida. E o outro filho, aquele é mais molinho, é mais devagar, não tem erro, não é assim? Mas um pode ter essa vitalidade maior. E o outro, coitado, veio naquela existência pouco menos vitalidade. E se a gente compreendesse isso, a gente ia entender um e outro na pontaria. Mas lá atrás a gente era muito ignorante. Por que eu estou falando dessa vitalidade? Tem alguma coisa a ver com perdão? Tem alguma coisa a ver com amar os inimigos? A gente vai ver que tem. Porque se a gente se comportar na questão dos inimigos, agindo fora da conformidade do que pede Jesus, nós estaremos prejudicando não só o ambiente que nós estamos, como também a nós mesmos.
nos buscando adoecer. Porque o Espírito Miramês, ele fala para a gente dessa questão de sentimento, de vivência, do sentimento nestes momentos diante do inimigo. Para com o inimigo. E o quanto isso nos prejudica o nosso corpo físico, porque adentra em nossas moléculas, no corpo físico, uma por uma. Esses sentimentos, esses pensamentos negativos, que todos eles estão ligados aos nossos sentimentos, não existe nada que a gente faça que não tenha o nosso sentimento envolvido. Nada. Não existe um pensamento que a gente faz, cria, que não está agregado a ele o nosso sentimento. Não tem uma palavra que a gente diz que não está levando nela os nossos sentimentos. Não tem uma ação que a gente faça que não está envolvido o sentimento. Porque o sentimento está na raiz de tudo. A lâmpada que está clareando aqui o ambiente, ela se enche de luminosidade para poder passar para frente. Então o ambiente, a claridade que chega até a mim, é ela que projetou. Mas ela se encheu dessa luminosidade em primeiro lugar. Quando a gente distribui alguma coisa para o outro, nós estamos transmitindo luz que está no nosso ambiente interior, ou nós estamos transmitindo aquilo de nefasto, negativo, que já está impregnado em toda a carne. E qual de nós pode dizer que não existe em cada um de nós um ponto de resgate no próprio corpo físico para qualquer momento vir à tona? Ou que não exista esse ponto, mas que eu posso produzir? O que eu estou trazendo para mim? O que eu estou conquistando para o meu corpo físico, a saúde própria, não perdoando, não amando? Entenderam? O que a gente traz para nós? E a gente está sempre em busca do socorro. E os Espíritos falam conosco para que a gente se evangelize, para que a gente siga os ensinamentos de Jesus. Na oratória, a gente já está sempre falando, no estudo também. Eu tenho certeza que os companheiros espirituais dessa casa também dão essa informação, porque faz necessário que o nosso comportamento seja um comportamento o mais próximo do amor que o Cristo ensinou para cada um de nós, para que a gente possa criar esse véu de isolamento do mal para não chegar até nós. Ah, Jesus, quantas vezes te peço ajuda e quantas vezes sou ajudado. Quantas vezes chego na casa espírita, quantas vezes venho a essa abençoada casa e sou amparado. Mas eu preciso tanto colocar em prática esses ensinamentos para que amanhã eu não venha pedir, mas eu venha doar, porque já sou capaz de fazê-lo. Nós temos que receber e dar. Nós somos um pelos outros. É preciso que a gente aprenda a fazer o bem para o outro. Sejamos todos nós amanhã aquele que vai doar. E não só pedir, e não só receber. Porque já temos a consciência de que a gente tem que mudar o nosso comportamento. E o perdão, Jesus falou tantas vezes nele. E se a gente fosse estudar cada parte de Jesus, nos pediu. Quando falou de perdão, nós teríamos uma noite pequena hoje para falar de todos eles. Mas é tão importante perdoar que a única oração que ele nos ensinou fez questão de colocar o perdão entre elas. E o perdão ali foi colocado de uma forma que a gente vai pedir, mas a gente tem que dar alguma coisa em troca. E a gente pede a Deus que perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, na medida que a gente esteja perdoando as nossas dívidas e os nossos ofensores. Não é assim? Mas Deus não se sente
ofendido por nós, não se sente, né, triste porque a gente errou, nem bate palma quando a gente acerta. Porque as leis de Deus, elas são leis de amor. São leis que não mudam. E essas leis de amor, já está nela incluída o desejo sempre de que a gente seja melhor possível até chegar à perfeição. Então, como é que Deus nos perdoa? Com a lei de Deus, na sua lei que está em nós, que precisa ser colocada em prática, e sempre vai nos dar a oportunidade de corrigir. Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a perdoar o outro. A gente começa a colocar em prática a caridade que Jesus ensinou para nós. Porque ele viveu a caridade entre nós. Então, quando ele viveu a caridade, ele ensina o que é a caridade. A maior parte de vocês já devem ter ouvido. Tenho certeza que a Sandra deve ter falado aqui, tia Sônia. A caridade entendida por Jesus é a benevolência para com todos. Querer sempre o bem do outro. Quiçá dos inimigos, são nossos irmãos, gente. Será que a gente esqueceu que o inimigo também é um irmão nosso? Porque é filho de Deus? Ou a gente acha mais cômodo só amar alguém que nos ama? Mas aí que vantagem nós estamos tendo? Jesus falou isso. Que vantagem estão fazendo amar aqueles que te amam? Mais difícil é amar o que não te ama. Mas é necessário amar. Então, meus queridos irmãos, esse mestre, esse guia que é Jesus, ele não deixa a gente perder jamais a rota. Se a gente verdadeiramente aceitar isso como a única saída ou a saída melhor para cada um de nós melhorarmos, ser mais felizes. Mas nós já estamos pensando assim? Tenho certeza que sim. Se nós estamos hoje, na terça-feira, já quase 7 horas da noite, depois do nosso dia cansado de trabalho, aqui nessa casa, com a disposição de ouvir o palestrante, que não é a maior simpatia para vocês, mas é o que nós temos para a noite. Se vocês estão aqui com essa paciência, olha que legal, que bacana, é porque vocês têm a consciência de que eu tenho que melhorar, buscar algo melhor, eu vou lá aprender. Eu vou lá doar, porque todos nós aqui estamos doando. Gente, não é só porque é inimigo que não seja uma pessoa boa. Quando a gente tiver um inimigo, vamos pegar um papelzinho? Maiara, um papelzinho não, um papelzinho. A gente vai pegar um livro, né, uma folha grande, e vamos pegar umas 3 canetas novas, bastante caderno, e vamos botar os defeitos. Do inimigo? Do inimigo. Aí vai ser aquele, né? Mas vamos virando página e vamos agora começar a colocar as coisas boas, querido. Ah, Maurício, mas não tem coisa boa. Ninguém é perfeitamente ruim. Se existisse alguma pessoa que só fosse ruim, se eu tivesse coisa ruim ou mal, ela seria perfeitamente então mal. Não existe a perfeição no mal, gente. Alguém tem algo bom. A gente que não quer ver. E aí a gente começa a numerar. Com a má vontade, né? É boa nisso, boa nisso. Quando a gente vê, a gente está colocando as coisas boas do outro lado. Então não existe pessoas totalmente más. Também tem as coisas boas. Ah, mas poderia ser uma simpatia, uma antipatia? Se o inimigo, se a coisa for muito acirrada, não é simpatia e antipatia. Tem algo mais sério. Né? Como a gente não viveu, né, nascendo no berço e vamos deixar, né, tudo que a gente criou, né, no túmulo, se a gente pensar assim, não vai dar em nada mesmo, vai ficando. Mas nós não. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Viemos de centenas de existências antes dessa. O que eu aprontei com esse inimigo que está hoje no meu caminho? O que eu aprontei? Se eu agora não consigo a explicação, o que pode ter ocorrido? Com certeza é de vidas anteriores, existências anteriores. Nós devemos ter aprontado muito com essa pessoa. E ele ainda não tem um entendimento
da benevolência que Jesus ensinou. Ele ainda não tem outro entendimento que Jesus nos ensinou, que é a indulgência. Quando a gente é indulgente, a gente entende que o outro ainda erra, porque ele não conhece, ele ainda não despertou o Cristo que dorme dentro dele. Mas eu, você, cada um de nós, que já despertamos o Cristo que dormia em nós, nós precisamos então passar a ser indulgentes e entender que o outro ainda erra, porque ainda não tem condições de fazer as coisas, pensar, de agir de outra forma a não ser aquela. E aí, se eu quero o bem do próximo, se eu sou indulgente, eu não vou nem precisar perdoar, porque eu não vou me sentir ofendido. Essas duas situações verdadeiramente vividas e não só faladas, se eu quero o bem do outro e eu sou indulgente, ele não vai me ofender. Mas nós estamos ainda como espíritos dessa envergadura. Então, às vezes que a gente se sentir ofendido, mesmo querendo o bem do outro, mesmo querendo ser indulgente, mas ainda não com essa tenacidade, né, necessária, então a gente precisa aprender a perdoar. Tirar de dentro de nós o mais rápido possível esse sentimento. Porque esse sentimento nos faz mal. Esse sentimento vai nos adoecer fisicamente e também nós seremos almas desequilibradas. E aí tem um negocinho para falar para vocês. Você sabe aquele inimigo que a gente está cada vez mais fomentando, botando um pauzinho ali na fogueira, não, o braseiro está apagando, aí sopra, acende fogo de novo, joga álcool, gasolina, né? A gente quer que o circo pegue fogo, né? Ah, quantos tem no entorno disso tudo? Uma grande nuvem daqueles que te adoram também. Porque você deixou inimigos no plano espiritual. Junto com aqueles do coleguinha inimigo, que também está doido para ver o circo pegar fogo, não é assim? Olha que falange nós temos aí. Quantos e quantos espíritos, todos perdidos, porque ainda não conhecem Jesus. Porque ainda não se animaram, ainda não conseguiram coragem de mudar seus pensamentos e suas atitudes e se comprazem em prejudicar esse ou aquele. Nós estamos sendo cúmplices nessa situação. É preciso que a gente se coloque numa posição diferente. Se bateu na nossa face, que a gente então dê o outro lado. Mas não é no nosso rosto, porque se um tapa no rosto queima no rosto físico, é evidente que a reação natural, até mesmo instintiva, do ser humano, é reagir. Mas Jesus não falava do corpo físico. Ele está dizendo o seguinte: se alguém vem contra você agredi-lo, provocá-lo, se ele vem com sentimentos negativos, sentimentos infelizes te atacar, dê o outro lado seu para ele. Não revide na mesma proporção. Mostre o seu lado bom. Porque isso é dar a outra face. E você não fica na mesma sintonia que ele. Gente, imagine uma corrente. Mas não vamos imaginar aquela correntinha que a gente faz assim e arrebenta, não. Corrente de elos fortes. Quanto mais a gente der alimento para esse ódio que a gente carrega em nós, mais os elos dessa corrente fortes ficarão. E quando a gente vibra na mesma sintonia, no mesmo estado de alma daquele inimigo que a gente considera, e com aqueles que os circulam, a gente está cada vez mais atrelados por elos fortes dessa corrente. E pode levar muito tempo, muitos sacrifícios, muitas dores e aflições, porque nós alimentamos a resistência dessa corrente. Como é bom falar de perdão, Sandra, de amar o inimigo,
Porque Jesus, que é o guia e modelo, vai falar que é fácil resolver isso. Que é fácil resolver isso. Ele não está pedindo para a gente esquecer. Porque nenhum de nós vai esquecer uma agressão, uma ofensa. Ele só está pedindo que a gente não fique na mesma sintonia. Se aquele que nos quer mal prevalece ali a vontade dele nos fazendo mal, que a gente coloque em outro momento, em outra forma. Que a gente não alimente esse mal que está vindo para a gente no mesmo nível, mas que a gente haja diferente. Porque não vai encontrar em nós a sustentação daquilo que trouxe. Maurício, mas é tão difícil isso. Eu tenho conhecidos que falam isso, é tão difícil. Mas é necessário. Ou você acha que Deus não colocou você numa situação totalmente necessária ao lado daquele que é seu inimigo? Qual dos dois aqui vai se acertar primeiro? Você ou você? Vão ficar se destruindo até quando? Mas não tem problema, se a gente quiser insistir nisso, é só estar ciente de que a dor vai continuar, que as aflições vão continuar, que doenças, tanto psicológicas ou do corpo físico, mente ou corpo, vão existir. Elas irão continuar com a gente. Porque, como diz o Espírito Miramês, é como se a gente estivesse debaixo de um chuveiro tomando banho e a água caindo sobre nós. O que tipo de banho de água nós estamos deixando penetrar nós? Circular pelo nosso corpo físico. A ciência ainda não encontrou explicação, mas o próprio Espírito Miramês fala que a glândula da emoção, ela vai penetrar cada molécula do nosso corpo, vai nos nossos chakras, e vai ali atuar em todo o nosso corpo. É muito sério isso, gente. Quando a gente passa mal fisicamente, a gente recorre ao médico. Esse ou aquele especialista. Mas agora o médico é um só. Jesus disse que Ele é o médico de cada um de nós. Ele vem pelos doentes, Ele não vem pelos sãos. Se a gente já está são, então nós já estamos vivendo de conformidade com o ensinamento dele. Mas aquele que não está, o médico é Jesus. E tem tantas boas obras e o próprio Evangelho para nos ensinar. Ali é o receituário. Ali é conforme a gente tem que colocar em prática. Maurício? Sim. Fica à vontade. Você está falando, o perdão, tudo bem. Mas isso é uma via de mão dupla. Quando você oferece a face, a outra face, e o outro não quer, impreterivelmente, numa próxima encarnação, vocês vão vir juntos de novo. Porque a gente vai ter que sofrer por isso de novo. Entendeu? Estou entendendo o que eu falei, é o que você falou. Onde Jesus achava, quando é que vocês vão decidir isso aí? Quer dizer, um decide, mas o outro não aceita. Você acaba sofrendo sem ter essa participação. Veja bem. A questão da encarnação, vir junto ou não, pode acontecer e pode não. A verdade é que quando você perdoa de fato, de coração, e o outro não te perdoa, o problema é dele. Você fez a sua parte. Você não está mais ligado a ele. Não existe mais essa ligação porque você perdeu esse elo. Você verdadeiramente, você se separou de um elo que você alimentou. Hoje eu não alimento mais. Então você não tem como absorver essa negatividade. Deus é justo, gente. Eu dizer outra coisa. Até no alto eu falei. Sim.
Nessa separação do segundo corpo, eu já não tenho mais responsabilidade. A responsabilidade é dele. Mas não precisa ele me perdoar de antemão quando ao longo do tempo que ele estiver longe de mim, ele aprenda a perdoar e num determinado momento ele vem a mim para que isso se acerte. Concorda? Mas é na carne. Sim, sim. Porque viver bonzinho no plano espiritual é muito fácil. Sim. Você no plano espiritual fica lá, só que é lento. Você melhora no plano espiritual, você evolui sim, mas numa lentidão. Por quê? É aqui no corpo físico que as coisas acontecem mais rápido. Eu vi o Jorge Alahá falando esses dias, uma coisa interessante. Vem, André Luiz. Vem, você está escrevendo livros, tá legal, você ficou no umbral, foi resgatado no nosso lar. Tudo bem, mas vem para cá. Vem para o corpo físico. Porque aqui no corpo físico é que é a luta. Porque o esquecimento acontece, o corpo limita e você vai estar no tete-a-tete. Enfrentando as dificuldades do dia a dia como todo mundo enfrenta. E aí a gente é testado. Ele só citou isso porque a menina tinha dado exemplo do André Luiz. Não quer dizer que no plano espiritual, mesmo a gente ainda não praticando o mal deliberadamente, evidente que não, mas não quer dizer que a gente está imune às situações no corpo físico, que exatamente aqui, aonde a gente é testado, onde é limitado as nossas potencialidades, é que a gente vai perdoar, é que a gente vai fazer o bem. Entendeu? Como é que tá meu tempo aí? Tem 10 minutos. Tem? Mas já? Poxa, eu não fui passando a folha, agora tem um... Ah. Tem 10, mas eu estou olhando mais 10. Mas com certeza, tudo da folha você já falou. Maurício, Já foi quase tudo, né? Aí eu vou falar uma coisa do Emmanuel aqui. a gente não sente as suas palestras. É. Quando a gente vê, o tempo passa rápido. Uma palestra boa. Isso demonstra o quanto a espiritualidade é amiga comigo, hein? O quanto é caridosa comigo. Mas isso também. É. A gente sempre satisfeito. Eu agradeço o carinho de vocês, tá? Mas isso aí põe na conta de Jesus, porque a gente só é mesmo, a gente só veio com o coração para tentar falar para vocês. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, olha só que legal que ele fala. Amando os inimigos, entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, presta atenção, gente, eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimentos. Opa! Vocês querem um investimento melhor do que esse? O Emmanuel está dizendo, gente, o Emmanuel está dizendo, não é o Maurício não, Emmanuel, Espírito Emmanuel, benfeitor, guia e protetor de Francisco Cândido Xavier, que hoje já está encarnado com 20 e poucos anos no estado de São Paulo. Olha que maravilha, já pensou, vizinho do Emmanuel? A gente não sabe quem é o Emmanuel, né? Mas o Espírito Emmanuel encarnado ali, o que foi Emmanuel, né? Deve ser uma maravilha. Mas ele está dizendo para nós que se a gente amar os inimigos, não é igual a gente chegar em casa, abraçar um pai, uma mãe, um filho, dar um beijo. Não é essa dedicação toda não, tá? Não é isso que Jesus está pedindo. Isso vai vir com o tempo. Ainda mais se vier papai e mamãe, né? Ou papai e filha, mamãe e filha, daqui a pouco, aí é uma maravilha, né? Aí a gente, de paixão, a gente abraça o inimigo lá do passado, né? Ô, meu filhinho, vem cá. É uma maravilha. Deus é muito bom. Mas ele está falando assim, amar os inimigos é você não querer o mal a ele, não desejar o mal a ele, mas de coração. Não é só de boca, não. Quando a gente fala de boca, não, está perdoado, isso é desculpa. Você está desculpando, mas você não está perdoando. Se aquilo te traz, em algum momento, um arrepio, algum pensamento negativo, ainda não é perdão. Perdão é quando a gente não traz nenhum desejo de mal para aquele outro. A gente ora por ele. Como é bom a gente pegar uma lista de inimigos e começar a orar, né? E é bom de começar cedo, porque senão o sono bate. Às vezes é grande a lista. Mas orar pelo inimigo, quando a gente tiver a coragem de fazer isso, no primeiro dia vai ser ruim, a gente vai engasgar.
Engasga até o pensamento. Dá até nó. No segundo a gente tira o nozinho e opa. No terceiro, no quarto, quando a gente vê, a gente está orando por ele. Porque esse sentimento é a experiência de viver aquele momento. Quando a gente começa a fazer, poxa, hoje eu fiz uma oração para... Mas eu fiz para esse jeito a oração com essa facilidade. A gente vai aprendendo a se sentir bem fazendo aquela oração. Orar pelo inimigo. Mas não é você ter que abraçá-lo. Hoje não. Jesus está pedindo apenas, não vibre na mesma proporção dele. Não queira mal para ele. Não dê a ele em troca mesmo que ele te deu. É só isso. E você desarma qualquer um. Quando um não quer, não tem briga. Não é assim que a gente aprende? Quando é pequenininho, a gente vai crescendo. Eu não quero. Eu não quero brigar, não quero sentir isso, não quero sentir raiva. E a gente se vence. Então o Emmanuel vai falando, ó, amando os inimigos, entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade. Agora é a melhor coisa. Vou repetir. Eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimentos. Ô Sandra, 90%. Eliminar aborrecimento e aflição, se a gente estivesse agindo assim, Jesus não falava no mundo só tereis aflições. Né? Tenhais bom ânimo. Para a gente vencer, precisa ter bom ânimo para vencer o mundo. Então, amar os inimigos, segundo o Emmanuel, não é o Maurício não, tá, gente? É o Emmanuel. É 90% de menos aborrecimento, menos aflições. Faltam 3 minutos. Eu estava falando com a mesma, Sandra. Esse relógio eu não aguento. Toda vez que eu ia falar, ele passa correndo aí, deixa a gente. Né? Mas olha, dia 3 eu volto, né? Não é isso? Aí alguém falou assim: ai meu Deus, ele de novo eu não aguento. Aqui, vamos fazer um seminário só com o Maurício. Ele de novo eu não aguento. Não, vamos respeitar. É bônus, é bônus. Se alguém quiser perguntar alguma coisa dentro do tema, então. Deixa pra próxima. Alguma dúvida? Não. Então. Vamos tentar perdoar. Hein? Vamos tentar perdoar. Isso. Quem falou? Vamos tentar perdoar. Opa! Não vamos tentar, não vamos perdoar. É isso? Vamos perdoar. Porque a gente vai ver no outro, o irmão, ele também é filho de Deus. Ele também, como nós, tem a mesma dificuldade de amar. Talvez no menor gesto nosso, tirando aquele escudo protetor, que a gente acha que é um escudo protetor, quando na verdade é um imã, né? É uma troca de farpas, né? De vibrações negativas. A gente está imantando isso na gente. A gente está se alimentando disso. É uma pena a gente não ter um raio-x para mostrar como é que estamos por dentro. Aí, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, como é que você tá aí, ó? Ah, meu Deus, que remédio eu vou tomar? Colocar em prática o ensinamento de Jesus é o único remédio. Amar mais. Agora, a mesma tia pediu para a gente respirar fundo, né? Que seja, então, um respirar profundo. Se alimentar desse ar benéfico que Deus nos possibilita, cheio, né, de remédios. Quando a gente coloca ele para dentro de nós com esse pensamento positivo, quem sabe a gente já não começa, através do respirar que te raciona isso no hoje, já meditando com aquela calma necessária daquilo que precisa cada um de nós ter a coragem, o bom ânimo para melhorar. Quando a gente vai no médico e sai de lá com a receita, mesmo sem dinheiro para pagar o remédio, mas a gente vai todo satisfeito. A gente, oh meu Deus, acho que achei a cura hoje dessa doença. E a gente vai, compra o remédio, toma o remédio direitinho. Aí quando fica bom, esquece até que era doente, alguma coisa, e vai fazer de novo as bagunças nossas. Não é mesmo? O médico nós já temos. Não é isso? Não temos dúvida que ele é o nosso médico. É o médico das almas. Sofridas que todos nós somos. Então nós temos Jesus, o nosso médico.
O refeitório está aí. Hoje apenas falamos de alguns deles, algumas situações. Mas recordemos sempre, principalmente na hora da nossa oração do Pai Nosso. Passar por esse trechinho bem devagarinho, pensando positivamente para aquele inimigo. Pense nele. Façamos um esforço de tentar desejar o bem para ele. Porque quando a gente começar a viver isso, não vai haver a troca de fluidos negativos. Você está se protegendo de alguma forma e doando coisa boa de você. Em contrapartida, pode beneficiá-lo e certamente o irá, porque ele vai ver a sua transformação. Poxa, fulana já não está mais daquele jeito. Ficou sem graça. Vou sair daqui, vou procurar outra, porque essa aqui já perdeu a graça. Estava tão bom. Ou então não. Poxa vida, mas fulana mudou. Poxa, você sabe que ela é uma boa pessoa? Ou a partir de agora eu vou começar a tratá-la melhor. E aquilo que parecia uma coisa tão boba, e era boba lá atrás, e que se tornou gigantesca, a gente quebra isso. E nessa encarnação ainda nós estamos de braço dado, né? Andando, conversando, batendo papo e podendo ser amigos. Enquanto é tempo. Já pensou a gente voltar com o inimigo? E conviver com ele novamente? Manter essa briga até quando? Né? Ô, gente, vocês estão assim de parabéns por terem aguentado até agora, né, Maurício? Eu queria agradecer a vocês pelas vibrações amigas, tá? Agradecer a espiritualidade desta casa que está aqui nos amparando, nos auxiliando, nos permitindo falar de Jesus sem embaraço. Agradecer ao Cristo que constantemente está todo momento, mas todo momento conosco. Pena que meu ouvido às vezes está tão surdo e eu não escuto ele. A minha vista está tão ruim que eu não o vejo. A culpa é minha. Mas eu estou me esforçando. Todos nós estamos nos esforçando para ouvi-lo mais, vê-lo mais. Que sejamos nós, daqui a pouco, quando sairmos daqui, aquele que vai mostrar nas nossas ações, nos nossos gestos, um pouco de Jesus. Eu quero agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga por tudo e a vocês pela paciência e pelas vibrações amigas. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado, mano. Nada. Mais um pouco.